Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. Eu te pergunto, você quer o melhor de Deus? A mensagem de hoje tem como tema: receba o melhor de Deus. E se você quiser andar no plano divino da vitória para a sua vida, você precisa esperar o melhor. Você não pode ficar com dúvida, incredulidade, esperando o pior, e então querer ganhar grandes batalhas com a ajuda de Deus. Mas nós sabemos que a natureza humana espera o pior. E mesmo na palavra de Deus, havia pessoas que esperavam o pior. Davi, por exemplo, era um homem de grande fé. Mas podemos ver pelo menos uma vez na sua vida em que Davi passou por um lapso na sua fé. Tinha confiado em Deus para livrá-lo de Saul, mas em certo momento ficou tão desanimado porque Saul tinha perseguido durante muito tempo procurando matá-lo. E finalmente, Davi passou a confessar coisas negativas quanto à sua vida. E o pior do que isso, acreditava de coração em tais ideias. Está escrito em 1 Samuel 27, versículo 1. Disse, porém, Davi consigo mesmo: pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de todo a esperança e deixe de me perseguir por todos os limites de Israel, e assim me livrarei da sua mão. E se você já estudou a história de Saul e Davi, você se lembrará que Saul ficou com ciúmes de Davi e durante muitos anos procurou matá-lo. Davi, depois de passar certo tempo fugindo de Saul, chegou a um ponto baixo na sua fé e aí começou a prever o pior. Vamos ver o que acontecera imediatamente antes de Davi falar essas palavras negativas. Saul nunca conseguiu alcançar Davi a fim de matá-lo. Mas 2 vezes Davi conseguiu penetrar secretamente no acampamento de Saul. E nas 2 ocasiões, Davi poderia ter acabado com a vida de Saul, mas não o fez. Na primeira ocasião em que Davi poupou a vida de Saul, esse tinha entrado numa caverna no deserto de Engedai. Davi entrou pé ante pé na caverna e cortou a orla do manto de Saul, sem que ele tivesse sabido a respeito. Davi poderia ter matado Saul, mas em vez disso, poupou-lhe a vida. Embora tivesse sido profetizado muitos anos antes que Davi seria rei e que reinaria sobre Israel, durante muito tempo parecia que a profecia nunca seria cumprida. Você pode imaginar como Davi se cansava simplesmente com as tentativas de continuar com vida. Não é de se admirar que, às vezes, a esperança de vir a ser rei parecia-lhe tão impossível. Para ele, teria sido tão fácil matar Saul e tentar, com as suas próprias forças, fazer a palavra do Senhor se cumprir. Na segunda ocasião em que Saul tentou matar Davi, Saul levou consigo 3.000 dos seus guerreiros. E foi depois desse atentado contra a vida de Davi que ele começou a se desesperar e a esperar o pior, embora o Senhor tivesse prometido que ele seria rei de Israel. Até então, Davi tinha confiado em Deus para livrá-lo de Saul. Mas imediatamente depois desse último incidente, parece que Davi simplesmente desistiu. Deveria ter sabido que Deus tinha um plano de vitória, mas mesmo assim, Davi sofreu um lapso na sua fé. Foi então que Davi disse: ora, algum dia perecerei pela mão de Saul? E assim Davi se levantou e foi para a Filístia e habitou por algum tempo entre os filisteus. Tantas vezes, também hoje, quando estamos passando por tempos difíceis, começamos a esperar o pior, da mesma maneira de Davi. E eu te pergunto, qual é a sua expectativa? Esperamos o pior de modo que quase voltamos para trás na nossa fé. A dúvida
sempre espera o pior, mas a fé espera o melhor, porque ela confia em Deus. Às vezes, deixamos-nos atormentar por pensamentos a respeito daquilo que poderia acontecer. E tantas vezes, o pior que esperamos nunca realmente acontece. Era nessa situação que acabara ficando Davi na sua fé, atormentado por pensamentos de que Saul acabaria por matá-lo, prevendo o pior. Pensava que finalmente morreria pela mão de Saul. Mas será que Davi se esquecera de Deus? Esquecera-se de que Deus prometera que ele reinaria sobre Israel? Mas parece que nesse seu momento fraco, Davi realmente se esqueceu do plano divino para a vitória na sua vida. Certa vez, por exemplo, Saul estava em pé no mesmo aposento com Davi e jogou sua lança contra ele, mas não conseguiu acertar. Saul tinha pontaria certeira, de modo que não foi por falha dele que a vida de Davi foi poupada. Deus estava cuidando de Davi. Deus tinha um plano para a vida de Davi e não pretendia deixar o inimigo matá-lo. Repetidas vezes, Deus já demonstrara a Davi o seu poder para livrar. E de fato, foi Davi quem escreveu as seguintes palavras nos Salmos, especialmente no 103, do versículo 1 a 4, porque experimentara tantas vezes na sua vida o poder de Deus para livrar. Está escrito: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Davi conhecia o poder de Deus, o poder de Deus para libertar. Mas por algum breve tempo, Davi se esqueceu de que Deus sempre planeja vitória e por isso fugiu com medo. Posteriormente, porém, Davi recuperou a sua total confiança em Deus e nela ficou firme. Passou a ser rei de Judá e posteriormente rei de Israel. E em todos os anos em que Davi andava com Deus, agradava a ele. Mas como eu sei disso? Porque no Novo Testamento, Paulo disse o seguinte a respeito de Davi. Atos 13, 22. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Veja bem, Davi não permaneceu no medo nem na derrota. Não continuava mais esperando o pior, mas passou a participar do plano divino para a vitória na sua vida e levou a efeito tudo quanto Deus lhe deu para realizar. E eu pergunto a você, quantas vezes temos desmaiado na fé e fugido com medo? Agir assim prejudica o cumprimento do plano de Deus em nossa vida. Mas é provável que todos nós, em alguma ocasião da nossa existência, tenhamos sido tentados a fugir das circunstâncias negativas. Mas se focalizarmos a nossa atenção no problema, poderemos esquecer de que Deus prometeu a vitória em todas as circunstâncias. Basta tomarmos posse da vitória que Deus já nos prometeu em Cristo. Portanto, embora todos nós tenhamos sofrido fracassos na nossa fé, numa ocasião ou em outra, nem por isso deixaremos de avançar até a vitória. Nós poderemos levar a efeito tudo quanto Deus tem planejado para nós. Precisamos tomar consciência de que nos preocupar a respeito das situações, em vez de confiarmos em Deus, só serve para cancelar a nossa fé. Muitos cristãos se preocupam com umas coisas e outras. Alguns até gastam horas em tormento, preocupando-se e dizendo: o que vai acontecer comigo? Se, porém, você simplesmente seguir a Deus e lançar sobre ele os seus cuidados, descobrirá que ao chegar à situação que o deixa preocupado,
Deus já terá solucionado o problema. Você só precisa conversar com Deus a respeito do seu problema e se firmar nas suas promessas e então confiar tudo às suas mãos. Às vezes, prevemos o pior quanto a uma situação e deixamos o inimigo brincar com a nossa mente. É por isso que precisamos colocar a palavra em primeiro lugar na mente e no coração, em vez do medo e do tormento plantados ali pelo inimigo. Contudo, devemos agir com sabedoria. Se você estiver precisando de um advogado, contrate um. Mas quero dizer o seguinte: se você crer em Deus e manter-se firme na palavra, descobrirá que a palavra é a autoridade suprema, mesmo nas circunstâncias negativas. Isso significa que as circunstâncias precisam se sujeitar à palavra. É por isso que você pode esperar o melhor em Deus. Por isso, nós procuramos viver segundo Lucas 1,37, porque com Deus não haverá impossíveis. Não que eu tenha fé nas minhas próprias capacidades naturais. Simplesmente creio naquilo que a palavra diz. Tudo posso naquele que me fortalece. Com Deus, nada é impossível, de modo que se eu ficar ligado a Deus, nada me será impossível. Mas as pessoas, ou melhor, a maioria, não dominou bem Filipenses 4,13, que diz que eu tudo posso naquele que me fortalece. Muitos já leram o texto, mas não tiveram impressão no seu coração. Esse versículo diz que podemos fazer tudo, todas as coisas, não por causa daquilo que somos, mas por causa da pessoa a quem pertencemos. Aquele que é maior, que em nós habita e reveste-nos de poder. Mas algumas pessoas limitam esse versículo bíblico somente às coisas espirituais. Mas Paulo não falava apenas nas coisas espirituais. Não importa o que precisa ser feito. Posso fazer todas as coisas em Cristo que me fortalece, até mesmo as coisas naturais. Não somos nós que realizamos tão grandes obras. Sem dúvida, aplicamos a tarefa às nossas ações e à nossa fé. Mas é Jesus Cristo quem nos dá as forças, a sabedoria e o poder de realizar o que precisamos fazer. Não há nada com que não saibamos lidar, se soubermos permanecer em Cristo. E então, não recebemos o crédito pelas proezas que realizamos para Deus. Toda a glória é para Jesus. Está escrito, João 15:7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Você entendeu a realidade desse versículo? O problema de muitos cristãos é que não sabem realmente permanecer em Cristo. Estão saindo para fora de Cristo, por assim dizer, porque não descansam nele. Você não precisa confiar naquilo que você vê. Você precisa confiar na palavra de Deus para permanecer nele. Se você não tiver a palavra de Deus como âncora, você esperará o pior, em vez de crer em Deus para receber o melhor. E isso não é fé. Lembre-se que a fé agrada a Deus. Esperar o melhor é esperar que Deus haja em nosso favor. E essa é a fé atuante. A fé em Deus deixa você antegozar a vitória. Espere que Deus introduza o seu plano para a vitória na sua vida. Comece a falar o melhor, porque você espera o melhor. Não fale a respeito daquilo que você não tem. Fale a respeito daquilo que você realmente tem. Fale a respeito de quem você é em Cristo e do que possui nele. Fale naquilo que é bom e edificante, a fim também de ser edificado e não demolido. Não seja como Davi, quando experimentou um lapso de fé e começou a duvidar de Deus e esperar o pior. Mas reivindique aquilo que a Bíblia diz. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Deus me prometeu que nada é impossível com Ele. Deus prometeu
que cuidaria de mim, aconteça o que acontecer. Não me importo com os acontecimentos, portanto, a palavra de Deus funciona. Você não receberá a resposta que está aguardando pela fé, só obtendo conhecimentos intelectuais da palavra. E certamente não terá resposta à sua oração simplesmente por desejar recebê-la. Mas você precisa exercer fé ativa. Você terá que permanecer na palavra e alimentar o seu espírito com a verdade da palavra de Deus, até crer no coração que recebeu a sua resposta. Então, você terá que falar com a boca aquilo que crê no coração. Você precisa ter a expectativa de que a sua resposta se manifestará realmente, independentemente dos seus sentimentos, da sua vista, olfato, toque ou paladar. E quando você alimentar na palavra a sua fé, você a fortalecerá de tal maneira que Deus poderá operar maravilhas em seu favor. Se a inflação, por exemplo, aumentar fortemente, Deus ainda poderá fazer o maná cair do céu, se assim quiser. Poderíamos simplesmente sair para a entrada da nossa casa, pegar o maná e o levar para dentro, a fim de alimentar a nossa família. Se Deus podia fazer assim em favor dos seus filhos terrestres, os israelitas, poderá fazer o mesmo pelos seus filhos espirituais, você e eu. Creio que para Deus é tão fácil cuidar de nós. Mas por que eu creio que é fácil? Porque a minha confiança está na palavra de Deus. Não me importo com aquilo que vai ou com aquilo que vem. Não me importo com quem está no governo ou com quem está fora do governo. Enfim, não importa o que está acontecendo nesse mundo. Deus ainda cuidará de nós. O plano divino para a vitória, a palavra de Deus, nunca falha. Portanto, nunca volte a esperar o pior. Não se permita desfalecer na fé, mas espere que Deus lhe mostre o seu plano para a vitória na sua vida. Resolva que você vai cultivar fé forte em Deus e na sua palavra, de modo que sempre possa andar no plano divino para a vitória, em nome de Jesus. É momento de oração. Santíssimo Deus, poderoso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós te louvamos, te agradecemos, porque até aqui o Senhor cuidou de nós. O Senhor tem estado conosco, porque o Senhor não nos deixou nem nos abandonou. E nesse momento nós estamos aqui diante do Senhor para te louvar, para te agradecer por tudo. Queremos te pedir por aqueles que são doentes nos hospitais, no leito de enfermidade, no UTI, que o Senhor entre com a providência, com a cura, porque o Senhor tirou do meio do povo todas as enfermidades. Também queremos te pedir que o Senhor vá ao encontro dessa pessoa que está passando por necessidade. Da mesma forma que um dia o Senhor fez cair o maná do céu. Envia o maná que essa pessoa necessita, o suprimento, a provisão, porque Tu és o Deus provedor, Jeová Jireh. Também vai ao encontro dessa casa, dessa família, repreendendo toda briga, toda contenda, toda divisão. Mas coloque nesse lar a união, a harmonia, a paz que excede todo entendimento e principalmente que o amor do Senhor esteja sobre cada um, em nome de Jesus. E por isso nós já te agradecemos pela bênção, pela vitória, pela resposta e pelo milagre em nome de Jesus. Porque nós não esperamos o pior, mas nós vamos esperar sempre o melhor para a nossa vida, porque confiamos no Deus que é fiel. Fiel é aquele que prometeu. Por isso, eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.